eu sou a professora Gisele e esse vídeo é uma introdução à divisão. Iniciaremos com um problema simples. Imagine que você tem 12 balas para distribuí-las igualmente entre 3 amigos. Quantas balas cada um receberá? Eu posso distribuir as balas uma a uma, veja a seguir. Então, aqui eu tenho os 3 amigos e as balas a serem distribuídas. Eu vou distribuir uma a uma até que acabem as balas ou até que elas não possam mais ser distribuídas igualmente. Vamos ver? Então, uma bala para cada um. Novamente, uma bala para cada um. Outra vez. E mais uma vez. E as minhas balas acabaram. E eu consegui distribuir igualmente. Distribuindo uma a uma, podemos perceber que, ao final, cada criança receberá 4 balas, não restando nenhuma bala. Usar desenhos, como foi feito anteriormente, nos ajuda a compreender a divisão, mas também podemos fazê-la usando o material dourado ou o algoritmo. Usando o material dourado. Então, aqui, nós temos o material dourado representando o número 12, que vai ser dividido. Eu tenho que pensar no número 1, no 1 dividido por 3. Sem desmontar essa uma dezena, sem desmontar essa barra, eu não consigo dividir ela por 3. Ela precisa ser desmontada para virar unidade. Então, eu vou desmontá-la para virar unidade. Então, a partir desse momento, essa uma dezena vira 10 unidades, que eu vou juntar com as 2 unidades já existentes, e eu vou ter um total de 12 unidades para serem divididas em 3 grupos. Então, eu vou dividir igualmente, assim como que eu fiz com o desenho. Uma em cada grupo, novamente, outra vez, até acabar as minhas unidades, ou então eu não poder mais dividi-las igualmente. Usando o algoritmo, a gente já sabe que nesse caso nós temos uma divisão exata e nós precisamos pensar na multiplicação por 3. Por isso, é importante que você, estudante, saiba a tabuada, porque a tabuada vai nos auxiliar muito na conta de divisão. Então, eu preciso pensar na multiplicação por 3, porque se eu estou dividindo por 3, eu vou usar a tabuada do 3. Qual o número que na tabuada do 3 eu estou dividindo o número 12? Então, qual o número na tabuada do 3 eu vou ter um resultado igual ou um resultado que se aproxima de 12? No nosso caso, nós já temos aqui marcado que é o 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, agora, nós vamos aprender a sistematizar a conta. Então, eu vou pensar aqui como eu pensei lá no material dourado. O 1 aqui, esse 1 representa a dezena e o 2 unidade. O 1, ele pode ser dividido em 3? Não. Mas se eu passar esse 1, que é de uma dezena, para a casa da unidade, e juntar ele como 10 unidades aqui com o 2, que já existe na casa da unidade, eu vou ter 12 unidades. 12 unidades é divisível por 3. E eu sei que é divisível porque eu sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Então, eu coloco o 4, e daí eu posso pensar o seguinte: 4 vezes o 3 é igual a 12. E 12 menos 12
eu fazendo minha conta. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0 é 0. E acabou a conta. Aqui eu tenho uma conta exata, porque não sobrou nada sem dividir. Os termos da divisão. Nós temos o 12, que é o número que está sendo dividido, ele se chama de dividendo. Nós temos o 3, que é por quem o dividendo está sendo dividido, e ele é chamado de divisor. O resultado da minha conta, ele fica sempre embaixo do sinal de igual. Na conta de divisão, esse resultado se chama quociente. E, ao terminar minha conta, eu sempre vou ter um resto. Nas divisões exatas, esse resto precisa ser 0. Agora, imagina se eu tivesse 14 balas e não 12 balas. Então, imagine que você tem 14 balas para distribuí-las igualmente entre 3 amigos. Quantas balas cada um receberá? Eu vou distribuir essas balas de novo, uma a uma. Então, nós temos os 3 amigos, as 14 balas, e eu vou dividir uma a uma enquanto for possível ser dividido. Então, uma bala para cada um, novamente, mais uma vez, outra vez, e olha o que acontece. Sobrou 2 balas e 3 amigos. Então, eu não posso mais dividir essa bala igualmente entre eles. Então, eu vou parar minha conta aqui nesse momento. Com o material dourado. Então, assim como nós vimos anteriormente, eu tenho, para compor esse 14 para ser dividido por 3, eu tenho uma dezena e 4 unidades, que dá 14. Só que eu não posso dividir essa barra sem quebrar, sem desunir as unidades que formam a dezena. Então, eu vou fazer a desunião dessa barra, e daí eu não vou ter mais uma dezena, eu vou ter unidades. Então, essas 10 unidades vão se juntar com as 4 unidades, formando 14 unidades, que aí podem ser divididas pelo número 3. Então, nós temos agora 3 grupos e 14 unidades para serem distribuídas igualmente entre eles. Então, nós vamos fazer essa divisão novamente colocando uma unidade em cada grupo até não poder mais dividir. Então, um em cada grupo, novamente, mais uma vez, até chegar a um ponto em que vai sobrar 2 unidades que não podem mais serem divididas igualmente. E aí, eu paro minha conta aqui. Sistematizando a conta. Precisamos pensar na multiplicação por 3. E qual número que, multiplicado por 3, se aproxima de 14 sem tropeçar o 14 na tabuada do 3? Então, eu vou olhar minha tabuada do 3 e eu já sei que 3 vezes 4 é 12. Mas será que tem algum outro número que chega mais próximo do 14? Eu não vou olhar anteriormente ao 4, porque vai ser menor o número. Então, eu não vou olhar no próximo, que é o 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. É próximo ao 14 também, só que ele ultrapassa 14. Ele é maior que 14. Então, ele eu não posso usar. O número que eu vou usar novamente é o 3 vezes 4. Então, eu sei que 3 vezes 4 é 12 e eu vou dividir 14 por 3, pensando da mesma forma que eu pensei anteriormente. 1 não pode ser dividido por 3, mas
se eu passar esse 1 para outra casa, ele vai compor com o número que já está na outra casa, o número 14. 14 é divisível por 3? Sim. Eu sei que 4 vezes o 3 é igual a 12. E 14 menos 12 vai ser 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Vai ser 14 menos 12, que vai restar 2. Esse 2 é menor que 3, ele não pode ser dividido por 3, então minha conta acaba aqui. Nesse caso, eu tenho uma conta que eu vou ter que indicar o resto no resultado. Eu tenho uma conta que é 14 dividido por 3, que é igual a 4, com o resto 2. E eu posso pôr desta forma: 4, resto 2. Na divisão não exata, eu tenho o dividendo, da mesma forma, o divisor, o meu resultado, que é o quociente, e o resto. Lembrando que esse resto nunca pode ser maior que o meu divisor. Nós vamos ver agora, a seguir, alguns exemplos de contas onde eu tenho no divisor apenas um algarismo. Então, nós temos aqui, no primeiro exemplo, 72 dividido por 2. Sete é divisível por 2? Tem algum número na tabuada do 2 que é igual ou próximo ao 7? Ó, 2 vezes 3, que é 6. Que é o 2 vezes 4 é 8, passa. Então, eu tenho 6, que é o 2 vezes 3. Então, eu tenho que colocar meu 3 aqui embaixo. Eu sei que 3 vezes 2 é igual a 6 e 7 menos 6 é igual a 1. Tem um resto aqui, mas eu ainda tenho um número a ser dividido. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número do lado do meu resto e vou juntar eles para serem divididos por 2. Então, agora eu tenho 12 dividido por 2. 12, eu posso dividir por 2? Qual o número na tabuada do 2 que vezes o 2 chega mais próximo ou igual a 12? O 6. Então, 6 vezes o 2 é igual a 12. E 12 menos 12 é igual a 0. Então, eu tenho uma conta em que meu resultado é 36, porque aqui está meu quociente. Segundo exemplo. 86 dividido por 5. 8 é divisível por 5? Sim. Qual número na tabuada do 5 chega mais próximo do resultado 8? Sem ultrapassar o 8. É o 5 vezes 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Eu tenho 1 vezes 5 é igual a 5. E 8 menos 5 é igual a 3. Ainda possuo o número para dividir. Sempre que eu possuo mais um número,
Eu tenho o resto ali embaixo, eu coloco ele do lado do resto e eu formo o próximo número a ser divisível pelo 5. E eu formo o próximo número a ser dividido pelo 5. 36 é divisível por 5? Sim. Qual número na tabuada do 5 chega mais próximo do 36? 5 vezes 7. Então, eu sei que 7 vezes 5 é igual a 35 e que 36 menos 35, eu faço a conta, 6 menos 5, 1, 3 menos 3, 0. Eu tenho um resto 1, não tenho mais nenhum número a ser dividido, e o 1 não é divisível por 5, eu acabo a minha conta aqui. Outra, que quando der resto aqui, nunca vai poder ser maior que o divisor. Então, se seu resto der maior que o divisor, sua conta provavelmente tem alguma coisa errada. Então, meu resultado aqui é 17, resto 1. Próximo exemplo. Terceiro exemplo. 805 dividido por 7. 8 é divisível por 7? Sim. Qual o número na tabuada do 7 que vezes o 7 chega mais próximo do 8? O 7 vezes 1. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo. 1 vezes 7, 7. 8 menos 7 é igual a 1. Então, eu tenho o resto 1. Vou abaixar meu próximo número a ser dividido, que junto com o meu resto vai formar 10. 10 é possível dividir por 7? Sim. Qual o número na tabuada do 7 que chega mais próximo do 10? O 7. O 7 vezes 1. 7 vezes 1 é igual a 7, e 10 menos 7 é igual a 3. Vou abaixar meu próximo número ao lado do resto. E vou formar 35. 35 é divisível por 7? Sim. 7 vezes 5 na tabuada do 7 é igual a 35. Então, 5 vezes 7, 35. 35 menos 35 é igual a 0. Quarto exemplo. 823 dividido por 6. 8 é divisível por 6? Sim. Qual o número na tabuada do 6 chega mais próximo do 8? 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 8. 8 menos 6 é igual a 2. Próximo número a ser dividido é o 2. Eu vou colocar ele ao lado do resto. E juntos eles vão formar o número 22. Que eu, olhando na tabuada do 6, o número mais próximo, que vezes o 6 dá um número próximo a 22, é o 6 vezes 3, que dá 18. Então, vou colocar o 3 aqui. 3 vezes 6, 18. 22 menos 18, faço o acerto das casas e faço aqui. 12 menos 8, 4. 1 menos 1, 0. Resta 4. Ainda tem um número a ser dividido. Coloco do lado do resto, deu 43, que na tabuada do 7, o número mais próximo é 42, que é o 6 vezes 7. Então, coloco 7 aqui. 7 vezes 6, 42. 43 menos 42 é igual a 1.
Então, aqui eu tenho uma conta 137 de resultado com o resto 1. Quinto exemplo. 5.468 dividido por 5. 5 é divisível por 5? Sim, que 5 vezes 1 é igual a 5. Então, 1 vezes 5, 5. 5 menos 5, 0. Vou baixar meu próximo número ao lado do resto, mesmo que o resto seja 0. 4. 4 é divisível por 5? Não. Então, quando acontece um caso como esse, que o número não é divisível por 5 e eu ainda tenho números a serem divididos, eu indico que esse número, essa casa não foi dividida com 0. Eu coloco um 0 aqui no lugar, tá? E depois que eu coloco esse 0 aqui, eu indiquei que não foi dividido, que não era divisível. Eu indiquei, então, que não era divisível. Eu abaixo o próximo número ao lado desse resto e formo e componho o número que vai ser dividido. 46 é divisível por 5? Sim, que 5 vezes 9 é igual a 45. Então, 9 vezes 5, 45. 46 menos 45, 6 menos 5, 1. 4 menos 4, 0, sobra 1. Ainda tenho mais um número aqui. Eu vou colocar lá ao lado desse 1, 18. 18 é divisível por 5? Sim. Por quanto? Por 3. Porque 3 vezes 5 é igual a 15. 18 menos 15 é igual a 3. E o meu resultado aqui é 1093. Último exemplo. 6.125 dividido por 5. 6 é divisível por 5? Sim. Qual o número na tabuada do 5 que vezes o 5 chega mais próximo do 6? 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 é igual a 1. Abaixo o meu próximo número ao lado do resto, ficou 11. 11 é divisível por 5? Sim. Qual o número na tabuada do 5 que chega mais próximo do 11? É o 10, que vem do número 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2 é igual a 10 e 11 menos 10 é igual a 1. Abaixo o meu próximo número e fico com o número 12 aqui embaixo. 12 dividido por 5 é igual a 2, porque 2 vezes 5, 10, e 12 menos 10 é igual a 2. Ainda tem um número a ser dividido, coloco ele aqui embaixo, do lado do resto, fica 25. 25 é divisível por 5? Sim. Qual número que vezes o 5 dá igual a 25? 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Como vocês podem perceber, essa conta ficou bem longa. Eu tenho um outro jeito de fazer essa conta, que se chama método rápido. Esse é o método longo. O método rápido eu faço sem fazer as contas de menos aqui do lado. Eu faço essas contas de cabeça. Então, como que fica? Fica assim, ó.
125 dividido por 5. 6 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 é 5, para 6 falta 1. Abaixa o 1 do lado que é para ser dividido. Fiquei com 11. 11 dividido por 5 é igual a 2, porque 2 vezes 5 é 10, para chegar a 11 falta 1. Abaixa o próximo número do lado do resto, ficou 12. 12 dividido por 5 igual a 2, porque 2 vezes 5, 10, para chegar ao 12, faltam 2. Abaixo o último número a ser dividido, do lado do resto, ficou 25. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 25 é 25, para 25 não falta nada. Então, aqui eu tenho uma conta onde o meu resultado é 1.225. Se esse vídeo te auxiliou, dê um joinha, curta esse vídeo e se inscreva no canal, que em breve teremos a divisão por 2 algarismos. Então se inscreva para receber a notificação do próximo vídeo. Até mais!